Boa noite, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça do Senhor sobre nós, na mensagem que Ele tem para nós nesta noite, amém? Senhor nosso Deus, estamos na Tua presença neste momento e rogamos ao Teu Santo Espírito que venha falar aos nossos corações. Quero pedir que o Senhor tenha misericórdia de mim. Teu Espírito me conhece e sabe das minhas limitações, mas peço que o Senhor me use como instrumento nas Tuas mãos para ministrar a palavra do Senhor à nossa igreja e principalmente, Senhor, a mim. Ajuda-nos, nós louvamos o Teu nome por esse momento de privilégio que nós temos de ouvir a Tua palavra. E nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Abacuque 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 16. Vou fazer a leitura e os irmãos podem acompanhar a leitura da palavra. Abacuque 1. Todos encontraram? Os irmãos podem acompanhar a leitura. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realiza em vossos dias obra tal, que não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante, eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Prestem atenção no verso 12. Essa é a nossa ênfase na mensagem de hoje. Não és tu desde a eternidade, ó meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, tolera os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol,
pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredoura. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredoura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Meus irmãos, como nós enfrentamos os dias de desolação? Certamente todos nós já vivemos ou viveremos dias de desolação. A desolação pode ser resultado de uma traição, de uma injustiça, de uma doença avassaladora. A desolação pode vir por uma perda de um ente querido, ou até mesmo de uma crise financeira. E como enfrentar esses dias de desolação? Eu quero tomar a liberdade de citar um exemplo de um irmão que a maioria de nós conhecemos, que certamente viveu dias de desolação. Os irmãos, não sei se conhecem um pouco a história do cantor Walter Júnior, né? Ele é um irmão que já veio algumas vezes à nossa igreja, e nós, às vezes, estamos nos encontrando, né, Ana Josina, com ele. A última vez nós nos encontramos com nosso irmão Walter Júnior lá na casa da Ana Josina. Meus irmãos, o caso do irmão Walter Júnior é um caso dramático. Quem não conhece, vou contar um pouco a história desse irmão. E eu tomo essa liberdade porque a Ana Josina até me falou que ele já lançou até um livro de uma biografia dele, né? E me parece que o nosso irmão Walter vai cantar aqui na igreja em breve. Ele foi vítima de uma paralisia infantil que comprometeu seus movimentos. Depois dessa paralisia infantil, ele foi acometido de uma meningite que tirou sua visão por completo. E, por mais que isso fosse terrível, um drama maior esse irmão viveria. Maior do que até os seus problemas físicos de saúde. Ele perdeu a sua filha, por uma doença também avassaladora. Não deu tempo de conseguir salvar a sua filha, a nossa medicina. E esse irmão, todos os momentos que nós nos encontramos com ele, esse irmão, ele manifesta, tem uma expressão de gratidão na sua vida. Como enfrentar os dias de desolação? E o texto que nós acabamos de ler nos mostra um tempo de desolação vivido pelo profeta Abacuque. Ele também vivia uma situação dramática, como nós podemos ver no início do texto. O tempo em que ele vivia era um tempo de iniquidade, tempo de injustiça, tempo de violência, um tempo em que os líderes religiosos e políticos se afastaram da vontade de Deus. E o texto nos revela que depois que ele busca a presença de Deus, Deus responde a ele de uma forma surpreendente, que ele nunca imaginaria. O texto nos revela que Deus
respondeu a Abacuque que ele levantaria um povo terrível, que eram os caldeus, para dominar a nação de Israel, que encontrava-se longe da vontade de Deus. Meus irmãos, os versos 7 ao verso 11, nos fala como que aquele povo caldeu, eles faziam, quando dominavam as nações. E vale a pena a gente meditar um pouco nesses versos. Vocês estão com a Bíblia aberta? Olha o que diz o texto. Eles são pavorosos e terríveis, criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Escarnecem dos reis. Príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas porque amontoam terra, as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Meus irmãos, esse era o povo que Deus levantaria como disciplina para trazer o povo de Deus novamente à vontade de Deus. E o texto que nós lemos e que é a base da nossa reflexão nesta nossa noite, nos apresenta uma resposta para o tempo de desolação. É uma palavra com duas letras, que nos mostra como superar, como enfrentar os tempos de desolação. E esta palavra se chama fé. Confiança em nosso Deus. E hoje nós veremos 3 marcas da verdadeira fé com base no livro de Abacuque. E também nós veremos 3 encontros que confirmam as marcas da fé verdadeira. Como enfrentar tempos de desolação com fé verdadeira. E quais são as marcas da fé verdadeira? Como eu disse, a primeira marca da fé verdadeira está lá no versículo 12, que nós destacamos na leitura. A primeira marca da fé verdadeira vamos todos ler juntos? A primeira parte do verso: não és tu desde a eternidade? Primeira marca da fé verdadeira é reconhecer a eternidade de Deus. De acordo com MacArthur, no livro Colunas do Caráter Cristão, o Senhor é maior do que qualquer breve momento no tempo, e Ele sabe o tempo todo como cada coisa se encaixa no plano eterno. Nenhuma circunstância da nossa vida a gente pode entender se não for sob a ótica da eternidade de Deus, porque qualquer circunstância adversa faz parte e se encaixa no plano eterno do nosso Deus. E eu quero convidar os irmãos para meditarmos no encontro
em que, no encontro de fé, em que esse personagem das Escrituras, ele reconhece a divindade e a eternidade de Deus. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em João 20. Eu vou fazer a leitura do verso 24 a 29. O primeiro encontro que confirma a primeira marca da fé verdadeira. João 20, de 24 a 29. Só fazendo uma pequena contextualização desse texto. O encontro de Tomé com o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus acabara de ressurgir dentre os mortos. Ele aparece para Maria Madalena, que tem um encontro maravilhoso com Jesus. Depois Jesus, ele aparece aos seus discípulos, e os discípulos reconhecem Jesus, e Tomé declara que, mesmo Jesus aparecendo a Maria Madalena e aos seus discípulos, ele declara que ele só acreditaria se ele pudesse tocar nas marcas de Jesus. E é dentro desse contexto que nós vamos ler esse texto. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Meus irmãos, olha a confissão de Tomé no verso 28. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. A primeira marca da fé verdadeira é reconhecer a eternidade do nosso Deus. Nós vemos aqui Tomé, o incrédulo, que disse que para crer ele teria que ver. Vemos Tomé, o confrontado, quando Jesus o confronta, e vemos Tomé, o crente, quando responde ao Senhor Jesus: Senhor meu e Deus meu. E Jesus em seguida reafirma que ele precisou ver para crer, mas felizes são aqueles que não viram e creram. A fé não precisa ver para crer, a fé crê e por isso vê. Se Jesus de fato ressurgiu, podemos concluir como Tomé, que ele é o próprio Deus. Carson, um escritor, teólogo, escreveu: o cético mais obstinado, que foi Tomé, legou para nós a mais profunda confissão. Meus irmãos, a fé verdadeira reconhece Cristo ressurreto como Senhor e como o Deus eterno. A primeira marca da fé verdadeira é reconhecer Deus como eterno, a eternidade de Deus. A segunda marca da fé verdadeira, quando ele diz: ó Senhor meu Deus, ó meu Santo, é reconhecer
a santidade de Deus. Meus irmãos, reconhecer a santidade de Deus significa reconhecer a nossa indignidade diante dele, reconhecer a nossa natureza caída. E é por isso que eu convido os irmãos para que leiamos Mateus 15, do verso 21 a 28, que é o segundo encontro que confirma a segunda marca da fé verdadeira, que é a santidade de Deus. Mateus 15, 21 a 28, fala do encontro de Jesus com a mulher cananeia. Partindo Jesus dali, retirou para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então Jesus, ele respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Esse texto nos demonstra o reconhecimento da indignidade do homem e da santidade de Jesus, o Deus encarnado. Essa passagem nos mostra e confirma a segunda marca da fé verdadeira, que é reconhecer a santidade de Deus. Jesus usa expressões que poderiam ser desanimadoras para aquela mulher. Primeiro, ele diz: não fui enviado senão as ovelhas perdidas para a casa de Israel. Qual é a atitude daquela mulher? Ao invés de sair desiludida e revoltada, ela vai aos pés de Jesus e o adora, dizendo: Senhor, socorre-me. Em vez de desistir da sua causa, ela adora e ora. Reconhece Deus, Jesus como Deus. Em segunda expressão que poderia desanimar aquela mulher, é usada por Jesus: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Essa mãe, longe de ficar magoada com a comparação, converte a palavra desalentadora em otimismo, transforma a derrota em vitória, busca o milagre da libertação da filha, ainda que isso represente apenas migalhas da graça. Aí nós nos perguntamos: por que Jesus teria agido assim com aquela mãe? Para despertar em seu coração uma fé robusta. Deus agiu também assim em outras épocas. Com Abraão foram 25 anos para dar-lhe Isaque. E depois que o menino estava grande, pede-o em sacrifício. É assim que Jesus muitas vezes trata conosco. A fé verdadeira requer de nós adoração e humilhação diante da santidade de Deus, reconhecimento de que somos indignos da sua presença. A segunda marca da fé verdadeira, reconhecer a santidade de Deus. A primeira,
reconhecer a eternidade de Deus. A segunda, reconhecer a santidade de Deus, do nosso Senhor Jesus. E essa passagem é um reconhecimento desta santidade. A terceira marca da fé verdadeira está na expressão do profeta Abacuque: não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. A terceira e última marca da fé verdadeira é reconhecer a aliança de Deus, mesmo diante da disciplina. Não morreremos. O profeta Abacuque, ele tinha consciência da disciplina de Deus, mas ele tinha consciência da aliança de Deus com o seu povo, e por isso ele diz: não morreremos. Apesar de ter levantado um povo terrível para ser usado como disciplina ao povo de Israel, ele tinha consciência da aliança do nosso Deus com o povo de Israel. E eu gostaria de apresentar aos irmãos o terceiro encontro que confirma a terceira marca da fé verdadeira, a aliança de Deus. E eu convido os irmãos a abrirem Marcos 9, e eu vou fazer a leitura do verso 14 ao verso 29. Nós estamos lendo aqui vários textos, né? Às vezes eu ficava preocupado quando eu ia compartilhar na igreja, assim, será que vai ficar muito cansativo ler a palavra, né? Mas nós tivemos no encontro, agora recente, e um dos pregadores falou o seguinte, que ele prefere ler a Bíblia e falar menos do que falar muito e não ler a Bíblia. Então, meus irmãos, vamos ler a Bíblia, que a Bíblia fala aos nossos corações. Eu quero apresentar para os irmãos o terceiro encontro que demonstra a terceira marca da fé verdadeira, que é a aliança que Deus tem com o seu povo. Quando eles se aproximaram dos discípulos, todos estão comigo? Marcos 9, 14 a 29. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, a ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxeste o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a seus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: ajuda-me na minha falta de fé. Meus irmãos, vou repetir esse versículo. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu,
deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não sai senão por meio de oração e jejum. Meus irmãos, o que me chama a atenção neste terceiro encontro, que mostra, que reconhece a terceira marca da fé verdadeira, a aliança de Deus com o seu povo, é que a fé, ela é dada por Deus. Olha o que diz o texto, no verso, está aqui, no verso 24, e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. A fé é dada por Deus. E o que me chama a atenção nesse texto é que este homem, com lágrimas, pediu ao Senhor Jesus Cristo que o ajudasse na sua falta de fé. Com sinceridade no coração, aquele homem se aproximou de Jesus, reconhecendo Jesus que era o único que poderia salvar aquele menino do poder das trevas. E ele clama a Jesus: me ajuda na minha falta de fé. O que esse texto nos mostra é que nós podemos nos aproximar do nosso Senhor Jesus e clamar ao Senhor: ajuda-nos na nossa falta de fé. E Jesus, que é o garantidor da aliança, Ele vai encher o nosso coração de fé. Esse terceiro encontro nos mostra que reconhecer a aliança de Deus é a terceira marca da fé verdadeira. Meus irmãos, vocês lembram da história que eu contei no início da nossa mensagem, do nosso irmão Walter Júnior? Apesar da paralisia, apesar da sua perda de visão, apesar da sua perda da sua filha, ele continua proclamando o Senhor Jesus com alegria. Como enfrentar a desolação? Com fé. E é assim que aquele nosso irmão Walter Júnior, ele prossegue com fé. E é assim que nós, diante da desolação, devemos prosseguir com fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o que demonstrou os 3 encontros daquela mulher e daqueles 2 homens com Jesus. Eu quero concluir a mensagem convidando os irmãos para abrirem em Abacuque 3, eu vou fazer a leitura do verso 17 ao verso 19. E eu tenho certeza que o nosso irmão Walter Júnior, ele prossegue, mesmo diante da desolação, da forma como Abacuque escreveu e prosseguiu naqueles tempos que ele viveu de desolação. Ouçam o que as Escrituras nos dizem em Abacuque 3, do verso 17 ao 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumento de cordas. Mesmo diante das circunstâncias adversas, que nós tenhamos esses versos do profeta Abacuque gravados em nosso coração. Eu me alegro no Senhor. Amém?